E aqui no Brasil a gente tem, acho que o segundo maior juro real do mundo, né, depois da Turquia, né, com quase 10% juro real, Selic com 15, Fed acabou de cortar agora o Fed Funds novamente, né, então vão cortar provavelmente mais ainda. Por que eu devo investir num país que está com juros de 3, 4% ao ano, se aqui a Selic está com 15%, né? Então, e eu recebo mais que 1% ao mês. Então, para quem está ouvindo aqui, assim, acho que isso muito é um paradoxo ainda para o brasileiro, né? Que ele vê o nominal, né? Ele vê as taxas que ele consegue, 3% nos Estados Unidos, 15% no Brasil. É, por quê? Perfeito. Eu acho essa pergunta é uma das perguntas que a gente mais recebe, né. Primeiro ponto que a taxa de juros no Brasil está nesse nível por um motivo, quer dizer, por diversos motivos, né. Como a gente fala no mercado financeiro, não tem almoço de graça, né. Então, ela tá nesse nível por um motivo e é pelo risco associado e etcétera. Não é à toa que o bond brasileiro em dólar, negociado aqui nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, é chamado de junk bond, né, assim, título de lixo, no literal, né, assim, é um high yield, é um título de um país emergente, né. E mais uma vez, não tem nada de errado de investir na Selic e etcétera, mas tem um risco associado a isso que é importante você se ligar. Eu costumo brincar que se eu, sugerisse aqui investir 100% do patrimônio em títulos em dólar do governo de Botsuana, as pessoas iam me achar um maluco, mas o título em dólar do governo de Botsuana é menos arriscado do que o título brasileiro em dólar. De Trinidad e Tobago a mesma coisa, do Cazaquistão a mesma coisa. Então é importante a gente notar que tem um risco associado a isso, né. Tanto é que o Warren Buffett, que tem bilhões de dólares em caixa, ele não está investido na Selic, né. Não é o melhor investidor do planeta, ele não está investido na Selic. Esse caixa está investido em tesouro americano, deve ter algum motivo para isso. Mas enfim, então o primeiro ponto é que existe um risco associado a isso, né. O segundo ponto é que a gente às vezes esquece do risco, muito porque você falou, né, do nominal versus o real e etcétera, o quanto você está perdendo dinheiro em relação ao mundo, em relação à inflação e etcétera. Então tem um dado interessante, que se você pegar um valor investido de R$ 100 mais ou menos, desde 2014 na Selic, no CDI, 100% CDI, por exemplo, você teria depois de 10 anos mais ou menos 142% de retorno em reais. Tá, eu vou repetir esse dado que é bem importante. Se você tivesse desde 2014 investido em 100% CDI, num período de 10 anos você teria 142% de retorno em reais, que é maravilhoso, você fala: "Caramba, ótimo, tal". Quando você vê esse retorno em dólar, é 4% acumulado, tá. 142 acumulado em reais, 4% acumulado em dólar. Ou seja, apesar de você ter ganho um dinheiro em reais, né, a sua moeda ela perdeu o valor em dólar, né. Então, assim, em termos globais, você perdeu dinheiro. Volta a lembrar de que 20% do teu poder de compra, ele é dolarizado, ele deve ser dolarizado, né, que a tua cesta de consumo é dolarizada, ou seja, você perdeu parte do teu poder de compra investindo 100% na Selic, né. E aí volto a lembrar que eu não estou dizendo para não investir na Selic, a gente tem que parar um pouco com essa ideia de um ou outro e mudar para um e outro, né. Um outro ponto importante, quando você olha desde do ano 2000, por exemplo, bolsa americana, bolsa brasileira, renda fixa brasileira e renda fixa americana, e você vai vendo qual classe de ativo foi melhor em determinado ano, você vê que elas mudam muito, né, de lugar. Às vezes a renda fixa americana é melhor, às vezes a bolsa americana é melhor, às vezes a bolsa brasileira é melhor, às vezes a renda fixa brasileira é melhor, o que fortalece esse argumento de diversificação, de você ter um pedaço, um pouco de cada coisa na tua carteira, né. E o fato das pessoas não pensarem um pouco nisso, tem uma questão muito de home bias, né, que é um viés de o fato de você morar num ambiente, você ser familiar àquele ambiente, você tende a acreditar que o risco que você corre é menor do que o risco de fato você está correndo. E é muito isso que acontece no Brasil. Mas eu acredito, o Ricardo, que o brasileiro, a brasileira, cada vez mais está se antenando essa questão do componente internacional na carteira, de que
cada vez mais se tornou um consumidora global, e que é necessário investir globalmente também, entendeu?